Olá, sejam todos muito bem-vindos ao dia 69 do desafio de leitura de 30 minutos diários de um Reles Mortal. E hoje nós estamos lendo o canto 6 da Ilíada, que eu gentilmente intitulei de Humano Demasiado Humano, ou O que os mortais fazem quando os deuses se afastam. Nós temos nesse canto 6 da Ilíada alguns detalhes. Hoje nós vamos ver neste canto, vai ser tratado sobre amizade, sobre dever, pesar e também despedida. Canto 6 já começa falando que os deuses se retiraram da batalha. Nos versos de Odorico Mendes nós temos: sós na lide os mortais, de parte a parte, ígneo furor, aqui e ali se ateia. Nos dois campos, graniza, arremessada entre os cimos e o chanto, Enya procela. As palavras de Odorico Mendes são desafiadoras, mas o que ele está dizendo é que os deuses deixaram os mortais por conta própria e eles estão em fúria ígnea que queima, lançando uma chuva de lanças como uma tempestade que cai do céu. E assim nós iniciamos, damos a abertura ao canto 6. Nós encontramos aqui vários relatos aqui de momentos da batalha. Inicialmente, os, os gregos estão massacrando os troianos. É uma descrição de várias mortes do lado troiano em que somente os gregos avançam. E avançam tanto que em um determinado momento é necessário haver uma intervenção do lado troiano. O- um dos filhos de Príamo, que é um adivinho, Heleno, chama Heitor e Enéas e aconselha eles a tentar reanimar as tropas e manda e diz que é melhor que Heitor vá até a cidade, adentre os portões e peça para que as mulheres e os idosos façam preces no templo de Atena e ofereçam suas melhores roupas, prometam um- uma grande oferenda de animais para que, para que a deusa retire Diomedes do campo de batalha. E assim Heitor vai proceder no futuro. Enquanto os exércitos troianos estão recuando, tem uma batalha acontecendo. Um herói troiano se coloca em frente a Diomedes. E Diomedes acha estranho aquela situação, porque todo o exército troiano está recuando e tem um guerreiro específico que vem combatê-lo frente a frente. E ele indaga esse guerreiro quem é ele. E o guerreiro que peita Diomedes é Glauco. Eles trocam palavras aqui. Diomedes pergunta quem é ele e Glauco responde: Magnânimo Diomedes, por que perguntas minha linhagem? Nós humanos somos como folhas de árvores. O vento leva as folhas secas para o chão, mas a primavera faz brotar outras novas na floresta. Assim é a raça humana. Uma geração nasce enquanto a outra morre. Mas já que deseja saber,
eu te direi minha história, que é bem conhecida. E aqui nós temos uma das partes mais interessantes desse canto, não é a única, existem outros pontos aqui que eu não pretendo abordar tudo aqui. Eu gostei muito dessa parte em que Glauco vai enfrentar diretamente Diomedes e Diomedes tenta saber, primeiro, porque a honra de um guerreiro é medida pela honra do outro herói que ele derrota. Se fosse apenas um guerreiro qualquer, sem linhagem, sem fama, isso não valeria de nada. Essa derrota não teria grande valor. Por isso, Diomedes pergunta para o Glauco quem é ele. Ao que Glauco responde o seguinte: em Corinto, Belerofonte, neto de Sísifo, recebeu dos deuses beleza e coragem. Recusou o amor da rainha Anteia, que o acusou falsamente ao rei Preto de tentar unir-se à força com ela. Para livrar-se dele, o rei enviou a Lícia como arauto da ordem escrita que decretava a própria morte de Belerofonte. Lá, Belerofonte venceu a Quimera, venceu os heróis Sonimos e também venceu as Amazonas. Com isso, ganhando a mão da filha do rei e parte do reino. Belerofonte teve 3 filhos, entre eles Hipóloco, que é meu pai. Quando Diomedes escuta isso, ele prontamente tem uma reação de alegria. Ele abre um sorriso, ele troca aquele semblante sisudo de guerreiro e abre um sorriso e começa a falar. Meu avô, o nobre Eneu, hospedou outrora, em seu palácio ilustre, Belerofonte. Recebeu-o por 20 dias, e ambos trocaram presentes como prova de amizade. Assim disse Diomedes, fincando a lança no chão. Eu sou teu anfitrião em Argos, e tu és o meu em Lícia. Evitemos combater. Os dois descem de seus carros de guerra, apertam as mãos, selando o juramento de fidelidade, e trocam as armaduras. E nesse episódio, nós temos o mito de Belerofonte, que é narrado brevemente como um herói do passado, e essa é a linhagem de Glauco. E as famílias dos dois heróis já tinham relações de hospitalidade, que é um valor muito caro aos gregos, tanto quanto o valor guerreiro. E daí, depois da amizade selada, eles concordam que não vão lutar entre si, porque há muitos troianos e muitos gregos para que cada um possa lutar, e eles não precisam lutar entre eles. Dito isso, Heitor se dirige às portas de Troia, e lá ele encontra as mulheres muito atarantadas, perguntando pelos seus maridos, por seus filhos, e ele recomenda a elas que se dirijam ao templo para orar a deusa Atena para que ela retire Diomedes do campo de batalha. Heitor vai se encontrar com a própria mãe. Ele se encontra com a mãe, reforça ela, mãe, leve oferendas a Atena no templo, faça orações e, e ofereça como pagamento, caso ela retire Diomedes do campo de batalha, 12 novilhas em sacrifício.
E a mãe tenta segurar ele ali, ela oferece vinho para que ele se refaça, mas Heitor recusa. Ele diz que ele tem outras coisas a fazer e segue para tentar encontrar Pares. Ele tenta localizar Pares e tirar ele da apatia. Ele encontra com Pares e é muito duro com Pares. Mas o Pares, ele é meio matreiro. O Pares, ele diz assim, eu te entendo bem, eu estava aqui meio cansado, eu vim me refazer, mas eu já estava indo para o campo de batalha. A Lena mesmo estava me convencendo a lutar novamente. E, e eu já vou contigo, não precisa se apressar. Eu vou contigo daqui a pouco, se tu esperar que eu vista a minha armadura brilhosa, ou então tu pode ir indo que eu te alcanço nos portões da cidade. E Helena fala com o Heitor, ela se lamenta de que ela está casada com um homem que não tem honra, que não liga se os companheiros escarnecem dele, e que ela preferia ter morrido do que ser causa de vergonha. E ela oferece um banquinho para que Heitor se sente e descanse, porque ele está muito atarefado, ele está muito cansado e preocupado, tem a mente cheia dos assuntos da guerra da qual Pares e ela são responsáveis. Mas Heitor recusa. E aqui nesse ponto, ai ai, Heitor ele recusa sentar para descansar e ele fala que ele está indo encontrar com a esposa e com o filho, porque ele não sabe se ele terá mais um dia de vida, se ele não está prestes a morrer e ele vai encontrar com a esposa e com o filho dele. Nessa hora que eu li isso, meu coração se apertou, as lágrimas ameaçaram vir nos meus olhos. E eu tive que dar uma levantada e sair para respirar, tomar uma água, tomar um café. E fui dar uma volta e pausei a minha leitura. Eu precisei pausar a leitura aqui porque eu fiquei meio desconcertado aqui. Eu, eu, eu me senti no lugar do Heitor, se eu tivesse na situação dele, e sabendo que eu corria o risco de morrer a qualquer momento, e eu praticamente tivesse indo falar pela última vez com a família que eu amo. Eu realmente fiquei muito tocado nesse ponto aqui. E demorei, acho que uma hora ou 2 horas para voltar a ler novamente. Eu dei uma pausa na minha leitura. E aqui a história ela vai se desenvolver. Tem um outro episódio muito importante que, que eu vejo assim que é a parte do canto 6 que é mais falada, que é o encontro de Heitor com, com a esposa e com o filho. Ele vai procurar a esposa no, nos aposentos deles, né? Mas ele não encontra lá, ele só encontra as criadas. E as criadas dizem que não, que ela não foi rezar com as outras mulheres e nem com os anciãos. Ela não foi para o templo de Atena. A esposa de Heitor, Andrômaca, ela saiu como uma louca desvairada quando ela soube que os troianos estavam sendo massacrados no campo de batalha e levou só uma ama com o filho deles no colo. E Heitor vai para a entrada da cidade tentar encontrar Andrômaca. E realmente ela saiu com uma louca desvairada, fora de si, porque ela foi para os portões da cidade, o lugar que estava sendo ameaçado, e que se os gregos
realmente sobrepujassem os troianos, seria o primeiro lugar onde eles teriam contato. Ela estaria no pior lugar possível, caso, caso a cidade não pudesse ser protegida. E lá Heitor encontra com Andrômaca e com o filho no colo da ama. Ela, quando avista o marido, vai correndo em prantos em direção a ele, segura as mãos de Heitor e, e chora, lamenta com ele, diz que ele não tem pena dela, porque ela não tem mais ninguém. O pai e os irmãos foram mortos por Aquiles, e ela não tem mais ninguém além dele, que, que é o amigo, é o marido, é tudo para ela. E o Heitor. E ela tenta convencer Heitor a não voltar para a batalha. Você vai me deixar sem nada, eu já não tenho nada, você é a minha única coisa. E tem pena de mim, Heitor. E o Heitor, ele, mais uma vez, nesse canto, pela terceira vez, o Heitor, ele recusa a solução fácil. Ele recusa a solução fácil. Andrômaca diz: tem um ponto da muralha que é mais baixo e várias vezes os heróis gregos já tentaram tomar a cidade e escalar a muralha por ali. Te coloca naquele ponto e defende aquele ponto. Não te expõe à frente de batalha, correndo o risco de morrer e me deixar aqui com teu filho. E Heitor fala assim que provavelmente ele vai mesmo morrer e que ele lamenta que ela, que a fama dele de protetor de Troia vai ser a causa de maior dor ainda para ela, porque a fama dele vai ser lembrada e vão apontar para ela quando ela for levada como escrava. Aquela escrava ali era a esposa do herói Heitor, protetor de Troia. Meu Deus. Mais uma vez a emoção bateu aqui falando da história. Que triste. E ele ri pro filho e tenta tomar o filho do colo para pegar ele já sabendo que pode ser a última vez que eles vão se encontrar. Mas o filho se assusta, ele tá com aquele capacete horrível ali. O filho não reconhece ele e aos prantos ele tem que tirar o capacete para pegar o filho no colo. É assim, é um ponto. Na verdade, é como eu falei aqui, eu nomeei esse canto, que é o que os mortais fazem quando os deuses se afastam. Isso é o cotidiano, isso é a vida, isso é fora do campo de batalha. Os deuses, eles não se interessam pelo cotidiano aqui. E aqui o Heitor está sendo só o marido e o pai. Ele não está sendo o herói da cidade. Ele encontra com o filho, ele ri, ele pega ele no colo e deixa a esposa e pede para que ela vá cuidar das responsabilidades dela, que é cuidar da casa, orientar as criadas nos afazeres domésticos, que a responsabilidade dele é defender a cidade. E ele volta para o campo de batalha. Quando ele está indo embora, ele se encontra novamente com o irmão na saída da cidade e trocam palavras amenas ali. Paris vem todo garboso, todo bonito, na armadura muito brilhosa. E então tá todo sujo, todo feio ali. Conseguiu assustar o próprio filho. Ele tá coberto de sangue. É, e Paris vem todo bonitão lá, correndo, feliz, sorrindo. E aqui nós temos o contraste desses dois. Enquanto Heitor ele recusa o prazer enquanto ele tem o dever, o Paris ele procura o prazer ainda que ele tenha o dever a cumprir. E aqui se encerra o canto 6. Eu pretendo ficar por aqui. Eu acredito que esse canto foi, foi o canto que mais me tocou da Ilíada até esse momento.
E eu espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no próximo vídeo. Até a próxima.